Mário Liverani, em Antigo Oriente, oferece uma análise detalhada sobre os fatores que possibilitaram a formação do Império da Acádia sob Sargão, destacando aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais. Abaixo segue uma síntese detalhada baseada nas ideias dele. Contexto histórico e político. No período que antecede o surgimento do Império da Acádia, a Mesopotâmia era caracterizada por uma rede de cidades-estado, como Ur, Uruk e Lagash, frequentemente em conflito por recursos e hegemonia territorial. Esse cenário fragmentado abriu espaço para que uma liderança militar forte como a de Sargão emergisse e unificasse a região. Ascensão de Sargão. Sargão, descrito como um governante de origem humilde, utilizou sua habilidade militar e administrativa para consolidar o poder. A conquista de cidades estratégicas como Kish e Uruk foi fundamental para estabelecer sua supremacia. Ele empregou táticas militares inovadoras, incluindo o uso de exércitos profissionais, que era uma novidade para a época. 3. Centralização administrativa. Um dos fatores mais marcantes do sucesso de Sargão foi a implementação de um sistema administrativo centralizado. Ele substituiu as elites locais por governadores leais, frequentemente parentes ou oficiais militares de confiança, garantindo controle direto sobre as províncias e eliminando possíveis focos de resistência. 4. Controle das rotas comerciais. O Império da Acádia conseguiu dominar importantes rotas comerciais que ligavam a Mesopotâmia ao Golfo Pérsico, à Anatólia e ao Irã. Esse controle trouxe riqueza e recursos para o Império, incluindo matérias-primas essenciais como metais e madeira, que eram escassos na região. 5. Estratégias de legitimação do poder. Sargão utilizou intensivamente estratégias de propaganda para consolidar sua autoridade. Ele se autodenominava Rei de Kish e Rei das Quatro Partes do Mundo, títulos que enfatizavam seu papel como governante universal. A conexão entre sua figura e os deuses também foi explorada, destacando sua legitimidade divina. Mas 6. Integração cultural e linguística. A ascensão do acadiano como língua franca foi crucial. Embora o sumério continuasse a ser utilizado em contextos religiosos e administrativos, o acadiano foi amplamente adotado em documentos e transações cotidianas. Isso facilitou a comunicação e a administração em um território vasto e diversificado. 7. Organização militar. O exército do Império da Acádia era profissionalizado, bem equipado e disciplinado. Sargão também promoveu campanhas militares regulares, tanto para expandir o território quanto para reprimir revoltas internas. Essa organização foi essencial para manter o controle sobre as regiões conquistadas. 8. Uso estratégico da força e diplomacia. Sargão combinou força militar com acordos diplomáticos, como alianças com líderes locais. Essa abordagem flexível permitiu consolidar o controle sem depender exclusivamente de conflitos. Esses fatores combinados explicam como Sargão foi capaz de construir o primeiro grande império da história, integrando uma vasta área geográfica e cultural sob um único governo centralizado. Mário Liverani destaca que a inovação administrativa e a habilidade estratégica de Sargão marcaram profundamente a história da Mesopotâmia e serviram de modelo para impérios posteriores. Mário Liverani descreve as fases da consolidação territorial do Império da Acádia sob Sargão como parte de um processo estratégico de conquista, integração e controle político e econômico. Essas etapas refletem a visão ampla e sistemática de Sargão ao transformar a Mesopotâmia em uma entidade política centralizada. Aqui está um desenvolvimento detalhado dessas fases. 1. Conquista do Sul. A derrota de Lugal-Gazi, Sargão iniciou sua expansão derrotando Lugal-Gazezi, governante de Uma, que havia unificado temporariamente várias cidades do sul da Mesopotâmia. A vitória sobre Lugal-Gazezi não foi apenas uma conquista militar, mas também simbólica, pois representou o colapso do poder das cidades-estados sumérias tradicionais. Essa conquista permitiu que Sargão controlasse regiões ricas em recursos, como Ur, Uruk e Lagash, que eram centros de produção agrícola e comercial. Além disso, ele incorporou suas estruturas administrativas ao novo sistema centralizado acadiano, garantindo uma transição relativamente estável. Incursão no Mar Inferior. Dilmun e Magan. Após assegurar o controle no sul mesopotâmico, Sargão voltou-se para as regiões do Golfo Pérsico, incluindo Dilmun, atual Bahrein, e Magan, possivelmente Omã.
Essas áreas eram estratégicas para o comércio marítimo e forneciam recursos valiosos, como cobre e pedras semipreciosas. Ao alcançar o Mar Inferior, como o Golfo era chamado, Sargão consolidou o monopólio acadiano sobre as rotas comerciais marítimas e fortaleceu as redes econômicas que conectavam a Mesopotâmia a outras regiões. Essa expansão não foi apenas militar, mas também econômica, com a integração dessas regiões como parceiros comerciais sob controle acadiano. 3. Incursão em Elam e Barakhshi. Voltando-se para o leste, Sargão conduziu campanhas contra Elam e Barakhshi, regiões situadas no atual Irã. Essas áreas eram conhecidas por sua riqueza em metais e pedras preciosas, recursos fundamentais para sustentar o crescimento econômico e militar do império. Ao subjugar Elam e estabelecer controle direto sobre Barakhshi, Sargão garantiu acesso a matérias-primas essenciais e enfraqueceu possíveis adversários nas fronteiras orientais. 4. Controle no norte, Tutul, como fronteira política e influência comercial nos países altos. No norte, o avanço acadiano chegou até Tutul, possivelmente na região do Médio Eufrates, atual Síria. Tutul tornou-se a fronteira política do controle direto do império, enquanto as regiões montanhosas mais ao norte, conhecidas como os Países Altos, foram integradas por meio de redes comerciais em vez de dominação militar. Liverani aponta que Sargão optou por uma abordagem indireta, mantendo a soberania acadiana sobre essas áreas por meio de acordos e controle econômico, sem necessidade de ocupação militar permanente. Essa estratégia garantiu a estabilidade na fronteira setentrional e o acesso a produtos exóticos, como madeira de alta qualidade e metais. Considerações sobre a estratégia geral de Sargão. A combinação de campanhas militares decisivas, integração econômica e diplomacia comercial foi crucial para a formação do império. O controle direto foi limitado às áreas centrais e estratégicas, enquanto as regiões periféricas, especialmente as montanhosas e distantes, eram mantidas sob influência indireta. Liverani observa que essa abordagem flexível maximizava os recursos do império e minimizava os custos associados à ocupação militar em territórios difíceis de administrar. Impacto dessas fases na consolidação do Império Acádio. Essas etapas de expansão permitiram que Sargão construísse uma rede territorial complexa que ia além da simples conquista militar. Ele transformou a Mesopotâmia em um núcleo central de poder político e econômico, conectado a regiões periféricas por uma teia de rotas comerciais e alianças. Essa estrutura se tornaria um modelo para impérios futuros, marcando um ponto de inflexão na história da organização política e econômica do Oriente Próximo. Mário Liverani analisa o período pós-Sargão da Acádia como uma fase de consolidação e adaptação do império, destacando os reinados de seus filhos, Rimush e Manishtuzu. Ambos enfrentaram desafios significativos, como rebeliões internas e tensões externas, ao mesmo tempo que buscaram expandir a influência comercial do império. Aqui está um panorama detalhado desse processo. 1. Rimush. Supressão de rebeliões internas e reafirmação do controle. Após a morte de Sargão, Rimush assumiu o trono e enfrentou uma série de rebeliões tanto no sul quanto no leste da Mesopotâmia. Cidades sumérias que haviam sido incorporadas ao império, como Ur, Lagash e Uma, tentaram recuperar sua independência, aproveitando a transição de poder. Além disso, regiões periféricas, como Elam, também se rebelaram contra o domínio acadiano. Rimush respondeu com força militar decisiva. Campanhas documentadas mostram sua determinação em reprimir essas revoltas, muitas vezes com extrema violência. A vitória nessas batalhas foi crucial para reafirmar a autoridade central e manter a unidade territorial do império. Liverani observa que essas campanhas não apenas reestabeleceram o controle, mas também serviram como demonstrações de poder para desestimular futuras insurgências. A ampliação da esfera comercial. Além de lidar com as rebeliões, Rimush concentrou esforços na expansão das redes comerciais acadianas. Ele manteve o controle sobre as rotas que conectavam a Mesopotâmia ao Golfo Pérsico, incluindo Dilmun e Magan, e buscou reforçar as relações econômicas com Elam, uma região rica em recursos minerais. Esses esforços garantiram o fluxo contínuo de matérias-primas essenciais para o desenvolvimento do império. Manishtuzu. Expansão comercial e consolidação econômica. O sucessor de Rimush, Manishtuzu, também enfrentou desafios internos, mas adotou uma abordagem mais voltada para o fortalecimento econômico do império.
Ele é particularmente conhecido por sua atenção às redes comerciais e por ampliar a esfera de influência acadiana para além das fronteiras tradicionais. Manistuso realizou expedições comerciais de longo alcance, incluindo uma famosa campanha marítima ao Golfo Pérsico. Ele buscou estabelecer novas rotas e fortalecer laços com regiões distantes, como Magan e Meluha, possivelmente o Vale do Indo. Liverani sugere que essas iniciativas comerciais foram motivadas pela necessidade de recursos estratégicos, como cobre, pedras preciosas e outros bens de luxo que sustentavam tanto a economia do império quanto sua elite governante. A4. Administração e centralização. Assim como Rimush, Manistuso continuou a política de centralização administrativa iniciada por Sargão. Ele manteve governadores acadianos em posições estratégicas e utilizou sistemas de tributo e redistribuição para integrar as províncias ao sistema imperial. Essa estrutura garantiu que os excedentes econômicos das regiões conquistadas fossem canalizados para o centro do império, sustentando tanto o exército quanto os projetos monumentais. Legado de Rimush e Manishtuzu. Embora ambos tenham enfrentado desafios significativos, os reinados de Rimush e Manishtuzu foram essenciais para a manutenção do Império da Acádia após a morte de Sargão. Eles consolidaram as conquistas iniciais e expandiram as redes comerciais, garantindo a continuidade do fluxo de recursos e o prestígio do Império. No entanto, Liverani destaca que o ciclo contínuo de rebeliões e a necessidade de campanhas militares constantes revelaram as tensões internas e externas que eventualmente levariam ao enfraquecimento do império sob seus sucessores. Esses esforços mostram que o Império da Acádia não era apenas uma entidade militar, mas também uma potência comercial e administrativa, com um impacto duradouro na organização política e econômica da Mesopotâmia e do Oriente Próximo. Mário Liverani apresenta Naram Sin, neto de Sargão, como uma figura paradigmática na história da Mesopotâmia, tanto pelas suas conquistas territoriais quanto pela forma como consolidou e ampliou o modelo imperial acadiano. Sua ascensão ao trono e o controle sobre as cidades ao norte são elementos centrais para compreender o auge do Império da Acádia e sua influência nos povos posteriores. Ascensão ao trono e legitimidade. Naram Sin chegou ao poder em um momento de desafios internos e externos. Conseguiu transformar o cenário político e militar em favor do império. Ele não apenas herdou um aparato estatal bem estruturado por seus antecessores, como também implementou inovações que fortaleceram sua posição. Uma das marcas de seu governo foi o uso da propaganda ideológica e religiosa para legitimar seu reinado. Ele se proclamou Rei das Quatro Partes do Mundo, um título que evocava domínio universal, e foi o primeiro governante mesopotâmico a reivindicar status divino em vida, sendo referido como o deus Naram Sin. Essa divinização o colocava acima de outros governantes e reforçava sua autoridade como figura central na ordem cósmica e política do império. Expansão do controle sobre o norte. A política de Naram Sin foi marcada pela consolidação do controle no norte da Mesopotâmia e pela expansão para além das fronteiras estabelecidas por Sargão. Ele conduziu campanhas militares contra cidades estratégicas e territórios montanhosos, ampliando a esfera de influência acadiana. Conquista de Ebla e Mari. Naram Sin garantiu o controle sobre as cidades de Ebla e Mari, localizadas ao longo do rio Eufrates, que eram pontos-chave para o comércio e o fluxo de bens entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. Essa conquista não apenas fortaleceu a posição acadiana, mas também inseriu o império em redes comerciais mais amplas, conectando-o a regiões como a Anatólia e o Levante. 2. Avanço sobre os territórios montanhosos. Uma das realizações notáveis de Naram Sin foi sua campanha contra os povos montanhosos de Subartu e as tribos de Lulubi. Ele derrotou esses grupos, que frequentemente representavam uma ameaça às fronteiras setentrionais, e consolidou o controle acadiano em áreas mais ao norte e ao leste. A famosa Estela da Vitória, encontrada em Susa, celebra sua vitória sobre os Lulubi e simboliza seu papel como conquistador invencível. 3. Estabelecimento de controle indireto. Nas áreas montanhosas e nos países altos ao norte, Naram Sin adotou uma abordagem de controle indireto. Em vez de ocupar essas regiões permanentemente, ele estabeleceu alianças comerciais e pressionou os governantes locais a pagar tributos.
Liverani destaca que essa estratégia reduziu os custos administrativos e militares, enquanto assegurava o acesso a recursos como madeira, metais e outros produtos essenciais. Consolidação e administração das cidades do norte. Naram Sin reforçou o controle sobre as cidades do norte utilizando uma combinação de força militar, centralização administrativa e integração econômica. Ele nomeou governadores leais e membros da elite acadiana para administrar cidades importantes, garantindo o envio de tributos para a capital. Criou infraestruturas para facilitar o transporte e o comércio, conectando o norte ao núcleo do império. Promoveu a acadianização das elites locais, introduzindo a língua acadiana como veículo administrativo e cultural, o que ajudou a integrar essas áreas ao império. Liverani sublinha que Naram Sin se tornou um paradigma para governantes posteriores, tanto mesopotâmicos quanto de outras regiões. Sua estratégia de divinização foi replicada em dinastias subsequentes, e suas conquistas territoriais consolidaram um modelo de império centralizado e expansivo que influenciaria entidades políticas por séculos. No entanto, seu reinado também marcou o início do desgaste do Império da Acádia. As constantes campanhas militares e a dependência de redes tributárias instáveis criaram tensões que seriam exploradas por inimigos externos e agravadas por crises internas após sua morte. Mário Liverani enfatiza que o Império Acádio se estruturou e foi administrado essencialmente como uma máquina militar. Essa característica estava intrinsecamente ligada à centralização do poder nas mãos do soberano, cuja figura passou a ser associada a ideais heróicos e, com Naram Sin, a própria divindade. Essa organização e ideologia militarizada moldaram tanto o funcionamento interno do império quanto sua projeção externa. Aqui está uma análise detalhada dessas ideias. 1. A centralidade da ação militar na estrutura do império. A base do poder acadiano era a força militar. As campanhas militares eram fundamentais não apenas para expandir o território, mas também para manter a unidade e a estabilidade interna. Liverani descreve como a constante necessidade de lidar com rebeliões, proteger fronteiras e explorar novos territórios tornou o exército a espinha dorsal do império. Mobilização de recursos. A administração do império estava fortemente voltada para sustentar o exército. Isso incluía a coleta de tributos, o fornecimento de alimentos e equipamentos para as tropas e o recrutamento de soldados, tanto dos territórios centrais quanto das províncias conquistadas. Controle territorial. Regiões estratégicas eram ocupadas por guarnições militares e a presença do exército garantia a submissão das elites locais. Governadores acadianos frequentemente acumulavam funções administrativas e militares, assegurando que a autoridade central fosse respeitada. Campanhas como mecanismo de coesão. Além de seu objetivo direto, as campanhas militares serviam para consolidar a identidade do império, unindo seus diversos povos sob a liderança do soberano. A figura heróica do soberano. Liverani destaca que, no contexto acadiano, o soberano era exaltado como um herói militar, símbolo de ordem e força. Essa concepção estava profundamente enraizada nas tradições mesopotâmicas, mas foi ampliada e sistematizada durante o período acadiano. Sargão como fundador e herói. Sargão, o fundador do império, foi retratado como um guerreiro invencível, capaz de derrotar inimigos internos e externos. Suas vitórias foram celebradas em textos e monumentos, criando uma narrativa que o colocava como modelo de liderança militar e política. Naram Sin como ápice do paradigma heróico. Naram Sin, neto de Sargão, elevou essa concepção a um novo nível ao incorporar atributos divinos. Ele não era apenas um herói mortal, mas um ser divinizado que governava por direito celestial. Sua vitória sobre os Lulubi, celebrada na famosa Estela da Vitória, retrata-o como um governante invencível e protegido pelos deuses. Na estela, Naram Sin é mostrado ascendendo uma montanha, esmagando seus inimigos, com uma postura e iconografia que o apresentam como um ser semidivino. 3. Divinização do soberano. A divinização de Naram Sin foi um marco na história política da Mesopotâmia, pois rompeu com a tradição anterior em que o governante era visto como um representante dos deuses, mas não como um deus em si. Liverani sugere que essa inovação teve motivações tanto políticas quanto religiosas. Justificação do poder absoluto. A proclamação de Naram Sin como Deus Naram Sin reforçou sua posição como figura central e inquestionável do império.
Sua autoridade transcendeu a esfera humana, dificultando resistências internas e rebeliões. Unificação simbólica. A divinização do soberano funcionava como um símbolo unificador, especialmente em um império tão diverso quanto o acadiano. Ao adotar atributos divinos, Naram-Sin se tornava uma figura universal capaz de transcender diferenças culturais e linguísticas. 4. Impacto na administração e no legado. A militarização do império e a divinização do soberano influenciaram profundamente a maneira como o império era administrado. Administração militarizada. As províncias eram governadas por líderes militares que reportavam diretamente ao rei. A coleta de tributos e a redistribuição de recursos estavam frequentemente ligadas às necessidades do exército. Modelo para impérios futuros. O paradigma do governante divinizado e heróico foi amplamente adotado por impérios posteriores. Essa concepção de soberania influenciou as tradições políticas da Mesopotâmia e de outras regiões por séculos. Crítica e limites. Liverani também aponta os limites desse modelo. Embora eficaz para centralizar o poder e expandir o império, a dependência de conquistas militares e a personificação do poder no soberano criaram tensões que contribuíram para o colapso do império. Após a morte de Naram-Sin, o enfraquecimento da estrutura militar e as revoltas locais se intensificaram, revelando a fragilidade de um sistema tão centralizado e militarizado. Portanto, a gestão do Império da Acádia, fundamentada na ação militar e no protagonismo do soberano, foi tanto uma fonte de força quanto de vulnerabilidade, moldando profundamente o cenário político do Oriente Próximo Antigo. Mário Liverani destaca que a língua acadiana desempenhou um papel central na administração e na integração cultural do Império da Acádia, ao mesmo tempo em que manteve uma relação simbiótica com a língua suméria, refletindo a complexidade cultural e política da Mesopotâmia nesse período. O acadiano como língua de poder e administração. O acadiano, uma língua semítica, tornou-se a principal ferramenta de comunicação oficial do império. Seu uso estava diretamente associado à consolidação da autoridade imperial, servindo como língua administrativa, diplomática e comercial. Padronização administrativa. O acadiano foi utilizado em decretos, registros tributários e correspondências oficiais, garantindo uma administração centralizada e eficiente em um território extenso e culturalmente diverso. Língua franca. Nas interações com povos e cidades fora da Mesopotâmia, o acadiano funcionou como uma língua comum, facilitando negociações comerciais e políticas. 2. O sumério como língua cultural e simbólica. Embora o acadiano fosse a língua de uso cotidiano e oficial, o sumério, uma língua não semítica, continuava a ocupar um lugar de destaque como veículo cultural, religioso e literário. Liverani explica que essa coexistência refletia não apenas uma continuidade cultural, mas também uma estratégia política. Legitimidade através da tradição. O uso do sumério em textos religiosos e em monumentos imperiais ajudava os governantes acadianos a se conectarem à herança cultural das cidades-estados sumérias, reforçando sua legitimidade entre as elites locais. Educação e elite. As escolas de escribas mantinham o ensino do sumério, especialmente para a produção de textos literários, hinos e listas lexicais. Esse bilinguismo era parte da formação das elites administrativas e religiosas. Relação simbiótica entre acadiano e sumério. A interação entre as duas línguas não era apenas funcional, mas também criativa, resultando em um intercâmbio linguístico e cultural significativo. Empréstimos linguísticos. O acadiano absorveu muitas palavras sumérias, especialmente termos técnicos, religiosos e administrativos. Isso enriqueceu o vocabulário acadiano e facilitou a integração cultural. Escrita cuneiforme. Ambas as línguas usavam um sistema de escrita cuneiforme, o que permitia uma transposição relativamente fácil de ideias entre elas. Liverani observa que essa compatibilidade técnica fortaleceu a conexão entre os dois idiomas. 4. Impacto e legado. O período acadiano marcou uma transição importante, em que o acadiano começou a suplantar o sumério como língua predominante da região. No entanto, o sumério continuou a ser preservado como língua cultural e literária, um fenômeno que persistiu por séculos após o colapso do Império da Acádia.
Acadiano como língua internacional. Com o crescimento da influência acadiana, o idioma tornou-se um modelo para o desenvolvimento de outras línguas semíticas na região, consolidando sua posição como língua de prestígio e diplomacia no Oriente Próximo. Preservação do Sumério. Mesmo após o período acadiano, o sumério permaneceu como língua dos templos e das tradições literárias, sendo estudado e usado em contextos religiosos e eruditos. Conclusão: Liverani destaca que a coexistência e a interação entre acadiano e sumério refletiam as estratégias políticas e culturais do Império da Acádia. Ao adotar o acadiano como língua oficial, os acadianos reforçaram sua identidade imperial e eficiência administrativa, enquanto o uso do sumério garantiu continuidade cultural e legitimidade entre as populações conquistadas. Esse bilinguismo não foi apenas uma característica do período, mas também um fator de integração que moldou a Mesopotâmia como um espaço culturalmente rico e complexo. Mário Liverani aborda o processo de centralização territorial e administrativa conduzido pela dinastia Acádia, enfatizando a colonização das terras sumérias como um mecanismo para consolidar o controle político e econômico do império. Essa política foi acompanhada de desafios, incluindo questões jurídicas e linguísticas, que refletem a complexidade de administrar um território vasto e culturalmente diverso. 1. A centralização e a colonização das terras sumérias. O termo colonização, usado por Liverani, refere-se ao processo pelo qual a dinastia Acádia assumiu o controle direto das terras das cidades-estados sumérias, redistribuindo-as para grupos leais ao governo central ou reorganizando sua administração. Controle direto sobre terras produtivas. As terras férteis e irrigadas, anteriormente administradas por autoridades locais, como templos e palácios sumérios, foram incorporadas à administração imperial. Isso permitiu que o governo acadiano direcionasse a produção agrícola e a arrecadação de tributos diretamente para o centro do império. Redistribuição populacional. Liverani menciona que o Império da Acádia promoveu a migração de populações para essas áreas, ocupando-as com comunidades leais ou colonos designados para reforçar a presença do Estado central. Dificuldades jurídicas. O processo de centralização enfrentou resistências legais e culturais, especialmente em regiões onde as tradições jurídicas sumérias estavam profundamente enraizadas. Conflito com sistemas locais. As cidades-estados sumérias possuíam sistemas legais bem estabelecidos, baseados em tradições consuetudinárias e administrados localmente por templos e líderes civis. A imposição de leis acadianas ou a interferência na autonomia jurídica dessas regiões gerava tensões e conflitos. Gestão de contratos rurais e registros. A centralização exigiu a padronização de contratos de terras, registros de propriedade e sistemas de tributação, o que nem sempre era compatível com as práticas locais. Liverani sugere que o Império enfrentou dificuldades para implementar um sistema jurídico uniforme que atendesse às necessidades administrativas sem alienar as elites locais. Desafios linguísticos. O bilinguismo da Mesopotâmia, com o acadiano como língua administrativa e o sumério como língua cultural e tradicional, também gerou desafios no processo de centralização. Tradução e adaptação. A necessidade de traduzir documentos e contratos sumérios para o acadiano e vice-versa criou obstáculos administrativos. Esse processo era lento e sujeito a interpretações divergentes, especialmente em contextos jurídicos. Educação dos administradores. A formação de escribas e administradores exigia fluência em ambas as línguas, o que dificultava a capacitação de pessoal qualificado para atuar nas novas terras colonizadas. Estratégias do governo acadiano. Apesar das dificuldades, a administração acadiana adotou medidas para superar os obstáculos e consolidar seu controle sobre as terras sumérias. Nomeação de governadores leais. Os Ensi, governadores acadianos, foram designados para supervisionar as regiões conquistadas, garantindo que as exigências do governo central fossem cumpridas. Esses governadores frequentemente substituíam elites locais, consolidando o poder acadiano. Integração administrativa. Liverani menciona que os acadianos adotaram práticas híbridas, combinando elementos do sistema sumério com inovações acadianas para facilitar a integração das terras ao império. Isso incluiu o uso contínuo do sistema de escrita cuneiforme e a adaptação de algumas tradições locais para reforçar a legitimidade do governo.
Expansão da infraestrutura, a construção de canais, estradas e outras obras públicas nas terras colonizadas ajudou a integrar economicamente essas áreas ao núcleo do império e aumentou sua produtividade. Impactos e legado. O processo de colonização e centralização acadiana teve efeitos de longo prazo na Mesopotâmia, mas também contribuiu para o desgaste do império. Unificação econômica. A integração das terras sumérias ao sistema centralizado acadiano criou uma rede econômica mais unificada, que influenciaria estruturas políticas posteriores na Mesopotâmia. Tensões locais. As resistências jurídicas e culturais não desapareceram completamente e, com o tempo, enfraqueceram o controle acadiano. Essas tensões contribuíram para a instabilidade que levou à fragmentação do império após a morte de Naram-Sin. Em resumo, Liverani descreve o controle e a colonização das terras sumérias pelo Império da Acádia como um projeto ambicioso de centralização que enfrentou desafios significativos. A tensão entre a imposição de uma administração centralizada e o respeito às tradições locais ilustra a complexidade de governar um império vasto e culturalmente diverso. Mário Liverani detalha o comércio acádio com as regiões periféricas como uma extensão do controle político e militar do império, que buscava consolidar sua hegemonia por meio da exploração de recursos e da integração econômica. No entanto, essa mesma política de controle gerou desestruturação em algumas áreas, abrindo caminho para a ascensão de povos que desafiariam a ordem imperial, como os Gútios e os Lulubi. Abaixo estão as principais ideias que explicam esse processo. 1. Comércio e controle político nas regiões periféricas. O Império da Acádia estabeleceu relações comerciais intensas com regiões periféricas ao norte, no Planalto Iraniano e no Golfo Pérsico. Esse comércio não era apenas uma atividade econômica, mas um instrumento de controle político e integração. Ao norte, Mar e Ebla. As cidades de Mar e Ebla, importantes centros comerciais na rota entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo, estavam sob influência acadiana. Liverani aponta que os acádios utilizavam alianças políticas e intervenções militares para assegurar o controle dessas rotas comerciais, fundamentais para o transporte de matérias-primas como madeira, metais e produtos de luxo. Tutu, mais ao norte, marcou o limite político do Império, mas com os territórios montanhosos controlados indiretamente por meio de relações comerciais. No Planalto Iraniano, Elam. O Elam era uma região rica em metais e pedras preciosas, essenciais para a economia acadiana. A política acádia em relação ao Elam envolvia campanhas militares e a imposição de tributos, consolidando sua presença na região. Liverani descreve a relação como uma tentativa de transformar o Elam em uma área subordinada ao império, mas sem uma ocupação direta constante, o que gerou tensões recorrentes. No Golfo Pérsico, Dilmun, atual Bahrein e Magan, possivelmente Omã, eram importantes para o comércio marítimo, especialmente na exportação de cobre e pedras preciosas. Sargão e seus sucessores realizaram incursões para garantir o controle dessas rotas marítimas. Liverani destaca a estratégia de criar uma rede de portos e postos avançados que permitissem aos acádios monopolizar o comércio com essas regiões. Sprado 2. Impactos do controle acádio nas regiões periféricas. A política acádia de exploração econômica e controle político desestruturou as sociedades locais, minando as estruturas tradicionais de poder e alterando a dinâmica social e econômica dessas regiões. Desestruturação das elites locais. O controle direto ou indireto acadiano frequentemente enfraqueceu as elites locais, que dependiam de redes de poder tradicionais. A tributação excessiva e a centralização econômica criaram instabilidade, reduzindo a capacidade dessas regiões de resistirem a invasões externas. Centralização econômica. Ao integrar essas periferias ao sistema econômico imperial, os acádios reduziram a autonomia das regiões e redirecionaram recursos para o centro do império, enfraquecendo as economias locais. Tensões internas e externas. As ações militares frequentes e a exploração econômica criaram um vácuo de poder nas regiões periféricas, preparando o terreno para a ascensão de grupos externos, como os Gútios e Lulubi, que já haviam pressionado o império em momentos anteriores. Ascensão dos Gútios e Lulubi. Liverani argumenta que o colapso da periferia sob o domínio acadiano foi um dos fatores que possibilitou a invasão de povos dos Zagros.
Os Lulubi. Esses povos montanheses que habitavam as regiões altas ao norte do Elam representavam uma ameaça constante para o Império da Acádia. Durante o reinado de Naram-Sin, as campanhas militares contra os Lulubi garantiram uma contenção temporária, mas o enfraquecimento do império abriu espaço para sua retomada de incursões. Os Gútios. Os Gútios, provenientes das montanhas de Zagros, aproveitaram a desestruturação política e econômica das regiões periféricas para realizar invasões. Liverani destaca que a falta de uma administração local eficiente, somada à exaustão das tropas acadianas em guerras prolongadas, criou uma vulnerabilidade que os Gútios exploraram para invadir e estabelecer seu controle sobre partes da Mesopotâmia. 4. O colapso do Império da Acádia. As ações militares e econômicas acadianas, enquanto eficazes no curto prazo, tiveram consequências de longo prazo que contribuíram para o colapso do império. Exaustão militar e administrativa. As campanhas constantes desgastaram as forças armadas do império, enquanto o modelo centralizado de administração gerava dependência excessiva do núcleo imperial. Fragmentação econômica. A exploração intensiva das regiões periféricas reduziu sua capacidade de resistir a invasões externas e tornou o império vulnerável a rupturas internas. Revoltas internas. Liverani também observa que, enquanto enfrentavam ameaças externas, os acádios lidavam com rebeliões internas nas regiões conquistadas, agravando ainda mais a crise imperial. Conclusão. O controle político do comércio com a periferia foi uma estratégia essencial para a expansão e manutenção do Império da Acádia. No entanto, a exploração excessiva, a desestruturação das elites locais e o desgaste militar contribuíram para a desestabilização dessas regiões. Essa vulnerabilidade, somada ao enfraquecimento interno do império, abriu caminho para a ascensão de povos montanheses, como os Gútios e Lulubi, que desempenharam um papel crucial no colapso do poder acadiano. Mário Liverani descreve as expressões artísticas e literárias do período acadiano como instrumentos essenciais de legitimação política e propaganda ideológica. A arte e a literatura serviram para reforçar o poder da realeza, consolidar o controle sobre um império multicultural e transmitir uma visão de ordem e autoridade divina. O uso de monumentos, estelas e textos refletia uma estratégia deliberada de centralização política e construção de identidade imperial. 1. Monumentos e estelas como ferramentas simbólicas. As estelas e monumentos do período acadiano tinham um caráter político e religioso, destinados a exaltar a figura do rei e a projetar sua autoridade sobre o império. Estelas de Vitória. Essas obras registravam as conquistas militares e glorificavam o soberano como um líder invencível. Por exemplo, a famosa estela de Naram-Sin retrata o rei como uma figura divina, ascendendo ao topo de uma montanha, guiado por deuses. Essa representação simbolizava a ligação direta entre o monarca e as divindades, legitimando seu domínio sobre povos conquistados. Monumentos religiosos. As esculturas e inscrições em templos reforçavam o papel do rei como mediador entre os deuses e os homens. Sargão e Naram-Sin frequentemente se apresentavam como escolhidos dos deuses, atribuindo às suas ações uma justificativa religiosa. A construção ou restauração de templos também era usada para consolidar a lealdade local, integrando práticas religiosas regionais ao culto imperial. As representações artísticas frequentemente mostravam o rei em proporções maiores do que outros personagens, enfatizando sua superioridade e poder. Os inimigos derrotados eram frequentemente retratados em posturas humilhantes, reforçando a imagem de autoridade absoluta do soberano. 2. Função política e administrativa. As obras de arte e os textos literários não eram apenas representações simbólicas, mas também ferramentas práticas para consolidar o poder e administrar o império. Propaganda ideológica. Os monumentos eram erigidos em locais estratégicos, como cidades conquistadas ou fronteiras do império, para lembrar os habitantes locais e vizinhos do poder acadiano. Isso era especialmente eficaz em regiões periféricas, onde o controle direto era limitado. Centralização cultural. Liverani destaca que a arte acadiana desempenhou um papel na unificação cultural do império. As imagens e os textos transmitiam uma mensagem uniforme de poder e divindade real, criando uma identidade comum para os diversos povos sob domínio acadiano.
Expressões literárias. A literatura acadiana também foi um veículo de legitimação e propaganda, muitas vezes celebrando os feitos dos reis e estabelecendo paralelos entre o monarca e as divindades. Hinos e épicos. Hinos dedicados aos reis acadianos, como Sargão e Naram-Sin, exaltavam suas conquistas militares e qualidades divinas. Esses textos eram recitados em templos e cerimônias, reforçando a imagem do rei como um ser quase sobrenatural. Narrativas de fundação e continuidade. Os textos literários também destacavam a continuidade e legitimidade dinástica. Genealogias e histórias de fundação eram usadas para conectar os reis acadianos a tradições mais antigas, como as sumérias, legitimando sua posição de poder. Textos administrativos e inscrições reais. Inscrições detalhando projetos de construção, campanhas militares e decretos administrativos eram gravadas em monumentos e edifícios. Essas inscrições não apenas registravam feitos históricos, mas também transmitiam mensagens políticas, garantindo que as futuras gerações reconhecessem a grandeza dos reis acadianos. 4. Influência religiosa. A arte e a literatura acadiana frequentemente incorporavam elementos religiosos para reforçar a autoridade do rei. Realeza divina. Naram-Sin, em particular, foi um dos primeiros reis da Mesopotâmia a reivindicar abertamente um status divino. Essa inovação representava uma evolução no papel do monarca, que não era mais apenas um representante dos deuses, mas também uma figura divina por direito próprio. Integração do culto. Os acadianos incorporaram cultos locais ao sistema religioso imperial, vinculando as tradições regionais à adoração do soberano. Essa estratégia mitigava resistências culturais e fortalecia a lealdade ao império. Legado e impacto. As expressões artísticas e literárias acadianas estabeleceram um modelo que influenciaria civilizações posteriores na Mesopotâmia e além. Continuidade cultural. O uso de estelas e inscrições como propaganda tornou-se uma prática comum em impérios subsequentes, como o babilônico e o assírio. A ideia de realeza divina também permaneceu central na política mesopotâmica. Unificação simbólica. A arte acadiana ajudou a criar uma identidade imperial que transcendeu diferenças culturais, estabelecendo um precedente para a gestão de estados multiculturais. Em resumo, Liverani descreve as expressões artísticas e literárias da dinastia acadiana como instrumentos centrais para consolidar o poder do império. Por meio de monumentos, estelas, textos e simbolismos religiosos, os reis acadianos reforçaram sua autoridade, legitimaram suas ações e construíram uma narrativa de poder e divindade que perpetuou seu legado. Mário Liverani explora como a memória histórica dos reis Sargão e Naram-Sin se cristalizou em tradições literárias e culturais mesopotâmicas posteriores, criando um contraste marcante entre os dois soberanos. Ahm, Embora ambos tenham sido figuras centrais na consolidação e expansão do Império da Acádia, suas representações divergem devido a narrativas ideológicas que se desenvolveram após a queda do Império. Essa dualidade reflete os valores culturais e as preocupações políticas das gerações que os sucederam. Sargão, um modelo de realeza ideal. Sargão é frequentemente retratado como um rei exemplar, cujas conquistas e habilidades foram celebradas como demonstrações de liderança sábia e inspiradora. Figura heróica e positiva. Sargão foi idealizado como fundador do Império da Acádia e o arquétipo de um governante bem-sucedido. Suas campanhas militares e sua capacidade de unificar um território vasto foram vistas como realizações extraordinárias. Ele representava a virtude do rei que age sob o favor divino, respeitando os deuses e governando com justiça. Tradição literária positiva. Textos posteriores o descrevem como alguém de origem humilde que ascendeu ao poder por mérito, inteligência e proteção divina. Essa narrativa reforçava valores culturais, como a ascensão por competência e a lealdade aos deuses. Símbolo de estabilidade. Sargão era associado à consolidação política e à criação de um império que trouxe prosperidade e integração cultural. Sua imagem tornou-se sinônimo de ordem e liderança virtuosa. Naram-Sin, uma figura ambivalente. Em contraste com Sargão, Naram-Sin foi retratado de forma mais complexa, com ênfase em elementos negativos associados à arrogância e impiedade. Arrogância e divinização. Naram-Sin foi um dos primeiros reis a se proclamar divino durante sua vida, uma ruptura com a tradição mesopotâmica que reservava a divindade para os deuses.
Liverani observa que essa atitude foi interpretada por gerações posteriores como um ato de hybris, arrogância extrema, que desafiava a ordem estabelecida pelos deuses. Crença em punição divina. A tradição literária pós-acadiana descreve Naram-Sin como responsável por atos impiedosos que atraíram a ira divina. Um exemplo significativo é a maldição dos deuses, que teria levado à invasão dos Gútios e ao colapso do império. Esses eventos foram atribuídos ao fracasso de Naram-Sin em respeitar os deuses e à sua arrogância em se autoproclamar divino. Representação negativa na literatura. Textos como A Maldição de Akkad apresentam Naram-Sin como um líder cuja ambição e desrespeito pelas forças divinas trouxeram ruína ao império. Esse relato reflete uma tentativa de explicar o colapso do Império da Acádia por meio de uma narrativa moralizadora. 3. Dualidade histórica entre Sargão e Naram-Sin. A tradição mesopotâmica criou uma dualidade simbólica entre os dois reis, com Sargão representando a ordem e a legitimidade, enquanto Naram-Sin simbolizava a transgressão e o caos, modelo positivo versus modelo negativo. Enquanto Sargão era lembrado como um líder abençoado pelos deuses e justo em suas ações, Naram-Sin era um exemplo de como a arrogância e o desrespeito às tradições poderiam levar à destruição. Legado político. Sargão foi tomado como referência para líderes posteriores que buscavam inspiração para governar em tempos de estabilidade. Naram-Sin, por outro lado, tornou-se um aviso sobre os perigos de abusar do poder e desrespeitar as forças divinas. Fá 4. Contradições na figura de Naram-Sin. Embora a tradição tenha enfatizado os aspectos negativos de Naram-Sin, ele foi também reconhecido por seus feitos extraordinários. Expansão imperial. Naram-Sin ampliou as conquistas de Sargão, alcançando novos territórios e consolidando o poder acadiano. Sua gestão marcou o apogeu territorial do império, com incursões bem-sucedidas em áreas como o Elam e as Montanhas dos Zagros. Simbologia divina. Apesar das críticas à sua autoproclamação e proclamação divina, essa inovação política reforçou sua autoridade e ajudou a centralizar o poder em um império vasto e diverso. Para os contemporâneos, essa estratégia pode ter representado uma tentativa de unificar culturalmente o império, vinculando a figura do rei à religião. Interpretação pós-acadiana. A narrativa que contrapõe Sargão e Naram-Sin foi construída após o colapso do Império da Acádia e reflete preocupações ideológicas das épocas subsequentes. Moralização do colapso. A queda do império foi explicada como resultado de falhas morais e religiosas, simbolizadas por Naram-Sin. Essa abordagem moralizadora era comum na Mesopotâmia, onde desastres políticos e naturais eram frequentemente atribuídos à ira divina. Uso político. Reis posteriores utilizaram a figura de Sargão como exemplo positivo para legitimar seus próprios reinados, enquanto Naram-Sin era usado como um contraponto para justificar a necessidade de obediência aos deuses e às tradições. Conclusão. Liverani mostra como Sargão e Naram-Sin transcenderam seus contextos históricos para se tornarem símbolos culturais. Sargão representava os ideais de liderança virtuosa, enquanto Naram-Sin encarnava os perigos da híbris e da impiedade. Essa dualidade não apenas moldou a memória histórica dos reis acadianos, mas também influenciou o pensamento político e religioso da Mesopotâmia por séculos. Mário Liverani explora como a literatura épica e histórica mesopotâmica posterior reflete e constrói narrativas em torno dos reinados de Sargão e Naram-Sin, com especial atenção às relações desses monarcas com os deuses. Textos como o poema Rei da Batalha, a Lenda de Naram-Sin e a Maldição da Acádia exemplificam a forma como Sargão e Naram-Sin foram comparados e como suas histórias foram usadas para explorar temas centrais da relação entre poder humano e autoridade divina. O poema Rei da Batalha e a figura Esse poema enaltece Sargão como monarca ideal e estabelece sua relação virtuosa com os deuses, representando-o como um exemplo positivo de liderança divina. Conexão com os deuses. Sargão é descrito como um rei que age sob a proteção e orientação das divindades, especialmente Enlil. Sua ascensão ao poder e suas conquistas militares são interpretadas como reflexos da vontade divina. Ele é o soberano que respeita as tradições e permanece submisso à ordem cósmica estabelecida pelos deuses. Modelo de realeza. A narrativa constrói Sargão como um arquétipo de rei justo e piedoso.
Seu sucesso é atribuído à sua habilidade de manter a harmonia entre o poder terrestre e o celestial. 2. A lenda de Naram-Sin e o desafio aos deuses. A lenda de Naram-Sin apresenta uma visão contrastante, retratando o monarca como uma figura ambivalente, cujas ações desafiam a autoridade divina. Invasão dos povos do norte. O texto narra a invasão de povos montanheses ao Império Acadiano, colocando Naram-Sin em uma posição de grande tensão. Ele consulta os deuses, mas, ao não obter uma resposta clara, decide agir por conta própria, lançando-se em uma campanha militar contra os invasores. Arrogância e híbris. A decisão de Naram-Sin de agir sem aprovação divina reflete sua autoconfiança extrema, interpretada como arrogância pelas gerações posteriores. Sua ação é vista como um desafio direto à ordem divina, resultando em uma punição cósmica que leva ao enfraquecimento do império. A maldição da Acádia e o colapso imperial. Esse texto, escrito em períodos posteriores, aborda o colapso do Império da Acádia como uma consequência das falhas morais e religiosas atribuídas aos seus governantes, especialmente Naram-Sin. A ira dos deuses. Segundo o poema, Naram-Sin comete atos que enfurecem as divindades, como o saque de um templo sagrado, o que resulta na retirada da proteção divina do império. A narrativa simboliza a ruína como resultado de hybris, ou seja, da incapacidade de reconhecer e respeitar os limites impostos pelos deuses. Paralelo com Sargão. Enquanto Sargão é retratado como um monarca que harmoniza seu reinado com a vontade divina, Naram-Sin é o contraponto que desafia os deuses, trazendo caos e destruição. Essa dualidade reforça a ideia de que o sucesso e a estabilidade política dependem do alinhamento entre o rei e as forças divinas. Ike 4. Relação central entre monarcas e deuses. Liverani argumenta que esses textos refletem um tema recorrente na ideologia política mesopotâmica: a relação entre os governantes humanos e as divindades que conferem legitimidade ao poder. Obediência versus desafio. A narrativa de Sargão enfatiza a obediência e a submissão à vontade divina como princípios fundamentais para o sucesso político. Em contraste, a história de Naram-Sin serve como uma advertência sobre os perigos da desobediência e da arrogância. Punição e ordem cósmica. A maldição da Acádia ilustra como os deuses punem a transgressão das normas religiosas e morais, retirando sua proteção e permitindo a desestruturação política e social. Esse conceito reflete uma visão de mundo em que a ordem cósmica depende da cooperação entre o poder humano e o divino. Legitimação do poder. Os textos foram escritos e preservados em contextos posteriores para reforçar a ideia de que os reis devem governar sob os auspícios dos deuses, respeitando suas normas e promovendo a justiça divina. 5. Comparação e legado histórico. A comparação entre Sargão e Naram-Sin nos textos revela preocupações ideológicas e políticas das elites mesopotâmicas, que usaram essas figuras como modelos contrastantes de liderança. Sargão como modelo positivo. Ele representa a liderança ideal, respeitando os deuses e construindo um império com base na legitimidade divina. Naram-Sin como advertência. Sua figura é uma lição sobre os perigos da hybris e da negligência das tradições religiosas, servindo como um exemplo de como o excesso de confiança pode levar à ruína. Conclusão. Liverani mostra que os textos Rei da Batalha, Lenda de Naram-Sin e Maldição da Acádia encapsulam uma visão dualista dos dois maiores monarcas do Império da Acádia, centrada em suas relações com os deuses. Sargão é exaltado como o rei piedoso e justo, enquanto Naram-Sin é criticado por sua arrogância e impiedade. Essa narrativa dualista não apenas moldou a memória histórica dos dois reis, também serviu como uma lição política e moral para os governantes e sociedades que se sucederam na Mesopotâmia. Mário Liverani identifica uma série de fatores interligados que contribuíram para o declínio e eventual colapso do Império da Acádia, culminando na conquista pelos gútios, povos montanheses originários dos Montes Zagros. Esses fatores abrangem aspectos internos e externos, combinando crises políticas, econômicas, sociais e militares. Sobrecarga administrativa e centralização excessiva. O Império da Acádia foi um dos primeiros exemplos de um Estado altamente centralizado, o que, embora inicialmente eficiente, revelou-se insustentável a longo prazo. Concentração de poder. A centralização administrativa exigia uma gestão rigorosa e uniforme de um território vasto e culturalmente diverso.
A capacidade de Sargão e Naram-Sin em manter controle direto sobre as cidades-estados sumérias e as regiões periféricas dependia de uma rede eficiente de governadores e burocratas, mas essa estrutura tornou-se vulnerável a crises de liderança e a rebeliões locais. Colonização e redistribuição de terras. As terras sumérias foram colonizadas e redistribuídas a soldados e oficiais leais ao império. Essa política, no entanto, gerou tensões sociais e econômicas, especialmente entre a população local e os colonos, exacerbando os conflitos internos. 2. Conflitos internos e rebeliões. As rebeliões foram um sintoma de tensões políticas e sociais acumuladas ao longo do tempo. Resistência nas cidades sumérias. A imposição de governadores acadianos nas cidades-estados sumérias foi recebida com hostilidade. A identidade cultural e religiosa das cidades sumérias, como Uruk e Lagash, era fortemente enraizada em suas tradições locais, o que tornava difícil para o governo central manter a lealdade das elites locais. Rebeliões durante os reinados de Rimush e Manish-Tusu. Após a morte de Sargão, seus filhos enfrentaram uma série de revoltas tanto nas cidades do sul quanto nas regiões periféricas. Essas rebeliões enfraqueceram o império, obrigando os sucessores de Sargão a concentrar esforços em sua repressão em vez de expandir ou consolidar o território. 3. Problemas econômicos e comerciais. O Império da Acádia dependia de rotas comerciais extensas para manter sua economia, especialmente para o acesso a bens de luxo e matérias-primas. Disrupção do comércio. Conflitos com potências regionais como Elam e Ebla, bem como a instabilidade interna, dificultaram o controle das rotas comerciais que ligavam a Acádia às periferias, Dilmun, Magan e Elam. Isso levou a uma diminuição na circulação de bens essenciais para a elite e para o exército. Exaustão dos recursos locais. A centralização do poder e o esforço para sustentar grandes projetos, como a construção de palácios e templos, aumentaram a pressão sobre os recursos agrícolas e humanos, causando insatisfação generalizada. 4. Invasões externas. Os Gútios. Os Gútios, povos seminômades das montanhas Zagros, aproveitaram-se da fragilidade do império para invadir e ocupar o território acadiano. Fronteiras vulneráveis. O Império Acadiano concentrou suas forças na repressão de rebeliões internas e no controle do sul, deixando as regiões fronteiriças ao norte e ao leste mais expostas às incursões de grupos estrangeiros. Ausência de coesão interna. A incapacidade do Império de reagir com rapidez e coesão às invasões dos Gútios reflete o colapso de sua estrutura administrativa e militar. Aproveitamento das crises internas. Os Gútios não apenas se beneficiaram da desordem política e social dentro do Império, mas também desestruturaram as cidades sumérias ao conquistar regiões centrais e periféricas. Mudanças climáticas e fatores ambientais. Liverani sugere que fatores ambientais também podem ter contribuído para o declínio do Império. Secas prolongadas. Estudos arqueológicos indicam que o fim do período acadiano coincide com uma fase de secas severas no Oriente Próximo, conhecida como o evento 4.2 KBP. Essa mudança climática pode ter reduzido a produção agrícola e intensificado os conflitos por recursos. Migração de populações periféricas. As dificuldades ambientais podem ter forçado grupos como os Gútios a migrar para o território acadiano em busca de terras mais férteis, aumentando a pressão sobre o império. 6. O legado cultural e ideológico. Mesmo após sua queda, o Império da Acádia continuou a influenciar profundamente as dinastias e estados subsequentes. Sargão e Naram-Sin como modelos. A memória de Sargão e Naram-Sin foi preservada em textos literários e ideológicos, com Sargão representando o governante ideal e Naram-Sin simbolizando os perigos da arrogância e do desrespeito aos deuses. Conceitos de centralização e divinização. A ideia de um Estado centralizado e a divinização do soberano foram incorporadas com adaptações em períodos posteriores. Conclusão. Segundo Liverani, o declínio do Império da Acádia foi um processo multifacetado, resultado de fatores internos e externos que interagiram de maneira complexa. A sobrecarga administrativa, os conflitos internos, os problemas econômicos, as invasões dos Gútios e as mudanças climáticas criaram um cenário em que o Império não conseguiu manter sua integridade territorial e administrativa. Esse colapso, no entanto, foi acompanhado por um legado cultural e ideológico que influenciou profundamente as civilizações mesopotâmicas subsequentes.
O Império da Acádia deixou um legado profundo na Mesopotâmia e nas civilizações posteriores, abrangendo aspectos culturais, políticos e ideológicos. Esse impacto foi amplamente discutido por Mario Liverani e complementado por outros historiadores como Samuel Noah Kramer e Mark van de Meerup, que analisaram a continuidade e transformação das ideias acadias nas eras subsequentes. Legado cultural. 1. Uniformização linguística e cultural. O acadiano, língua semítica utilizada no Império, tornou-se a principal língua diplomática e administrativa na Mesopotâmia e além, substituindo o sumério em muitos contextos práticos. A coexistência e a interação entre o sumério e o acadiano geraram uma tradição bilíngue. O sumério continuou como língua litúrgica e literária, enquanto o acadiano foi amplamente usado para comunicação e registros administrativos. Produção literária e histórica. Textos épicos e narrativos como a Lenda de Sargão e a Lenda de Naram-Sin perpetuaram a memória dos soberanos acádios. Eles foram usados como exemplos didáticos e ideológicos por civilizações posteriores, moldando os conceitos de liderança, justiça e poder. A Maldição da Acádia e outros textos literários refletiram um estudo crítico do poder absoluto, associando a Hybris à queda de Naram-Sin. Essas narrativas ajudaram a construir uma memória cultural rica, que influenciou o discurso político da região. 3. Arte e simbolismo. Estelas, esculturas e relevos como a Estela da Vitória de Naram-Sin estabeleceram um modelo visual de propaganda política e religiosa, retratando o rei como um herói divinizado. Esses padrões artísticos foram adotados por dinastias posteriores, como os reis babilônicos e assírios. Legado político. 1. Centralização do poder. O modelo administrativo do Império da Acádia, com governadores locais subordinados a uma autoridade central, influenciou diretamente os impérios subsequentes, como o Império Babilônico sob Hammurabi e o Império Assírio. A centralização promovida por Sargão criou a ideia de um Estado territorial, que ultrapassava os limites das cidades-estado independentes. 2. Divinização do soberano. Naram-Sin foi o primeiro governante mesopotâmico a ser oficialmente divinizado durante seu reinado, estabelecendo um precedente para a sacralização do poder real. Esse conceito foi adaptado em diferentes graus por reis posteriores na Babilônia e na Assíria, consolidando a figura do rei como mediador entre o humano e o divino. 3. Política expansionista e controle territorial, Inopruí. O modelo de expansão acadiano, baseado no uso de força militar e na criação de rotas comerciais seguras, influenciou a maneira como impérios posteriores buscaram consolidar e expandir seus territórios. Legado ideológico. 1. Ideia de império. O conceito de império como uma entidade política que transcende fronteiras regionais e une diferentes povos sob uma autoridade comum foi uma das maiores contribuições da Acádia. Esse modelo inspirou civilizações como os babilônicos, assírios e até mesmo os persas. 2. Relação entre religião e política. A noção de que o poder político e militar deveria ser legitimado por uma relação estreita com os deuses foi central no pensamento acadiano. Textos e monumentos reforçaram a ideia de que o soberano era escolhido e protegido pelas divindades. 3. Memória histórica dualista. A figura de Sargão tornou-se o arquétipo do rei justo e piedoso, enquanto Naram-Sin foi lembrado tanto como um conquistador glorioso quanto como um exemplo de arrogância que desafia os deuses. Essa dualidade alimentou uma tradição literária que explorava as virtudes e os perigos do poder absoluto. Influências em povos posteriores. Babilônia e Assíria. A Babilônia incorporou a ideologia imperial acadiana, especialmente sob Hammurabi, que usou a centralização administrativa e a ligação religiosa para consolidar seu poder. Os reis assírios, como Assurbanipal, adotaram e expandiram o modelo acadiano de realeza divina, propaganda militar e centralização. 2. Civilizações periféricas. O impacto acadiano também foi sentido em regiões periféricas como Elam, Mari e Ebla, que incorporaram aspectos administrativos e culturais da Acádia em suas estruturas de poder. 3. Tradições religiosas e épicas. Elementos do legado acadiano influenciaram narrativas religiosas e culturais que mais tarde foram incorporadas aos textos da literatura bíblica e às tradições orais do Oriente Próximo. Conclusão: o Império da Acádia não foi apenas um fenômeno político-militar, mas um marco na formação da civilização mesopotâmica e sua herança cultural.
Suas inovações na administração, na relação entre religião e política e na literatura consolidaram ideias que moldaram a identidade da região e influenciaram profundamente as dinastias e impérios subsequentes. O estudo de Mário Liverani e de outros historiadores destaca como essas contribuições transcenderam seu contexto histórico imediato, perpetuando-se na memória e nas práticas políticas e culturais do Oriente Próximo Antigo. A estrutura social e política do Império Acádio e do Egito durante o mesmo período histórico, aproximadamente o final do terceiro milênio antes da Era Comum, apresenta semelhanças e diferenças marcantes. Ambos os sistemas refletem respostas distintas às suas condições geográficas, sociais e culturais, mas compartilham conceitos fundamentais relacionados à centralização política e à legitimidade divina do poder. Abaixo, detalha-se a correlação entre essas duas civilizações, com base nas ideias de Mario Liverani e outros estudiosos como Henry Frankfurt e Barry Kemp. Semelhanças: 1. Centralização política e administração estatal. No Império Acádio, Sargão e seus sucessores consolidaram o poder em um modelo administrativo centralizado, com governadores locais, em si, subordinados à autoridade real. Este modelo foi necessário para controlar vastos territórios que incluíam diferentes povos e culturas. No Egito, especialmente no período do Reino Antigo, a administração também era centralizada. O faraó, visto como um deus encarnado, detinha autoridade absoluta, apoiado por uma burocracia hierárquica, incluindo vizires, governadores de nomos, nomarcas e sacerdotes. Paralelo, ambos os sistemas dependiam de uma estrutura administrativa rígida para gerenciar territórios extensos e populacionais diversificados. A centralização era sustentada por uma elite burocrática leal ao soberano. 2. Legitimidade divina do soberano. No Império Acádio, especialmente sob Naram-Sin, a realeza foi sacralizada. Naram-Sin foi o primeiro governante da Mesopotâmia a ser oficialmente divinizado durante seu reinado, tornando-se um paradigma para governantes posteriores. No Egito, o faraó era considerado um deus vivo, a manifestação ação então de Horus e o intermediário entre o mundo humano e os deuses. Essa concepção era central para a manutenção da ordem, Ma'at, e justificava seu poder absoluto. Paralelo. Em ambos os casos, a associação do soberano com o divino foi usada como ferramenta ideológica para legitimar a autoridade e reforçar a unidade política. 3. O uso da força militar para controle e expansão. Os reis acadianos, particularmente Sargão e Naram-Sin, expandiram o império por meio de campanhas militares que subjugaram cidades-estados sumérias e regiões periféricas. A conquista era tanto um meio de controle territorial quanto um símbolo do poder do rei. No Egito, o exército era fundamental para proteger as fronteiras do Vale do Nilo e manter a estabilidade interna. Expedições militares, como as enviadas ao Sinai e à Núbia, asseguravam acesso a recursos estratégicos. Paralelo, a força militar era uma ferramenta essencial para consolidar e expandir o poder, mas também um elemento de propaganda política. 4. Estrutura social e hierárquica. No Império Acádio, a sociedade era organizada em uma estrutura piramidal. No topo estava o rei, seguido por uma elite de governadores, oficiais militares e sacerdotes, com camadas inferiores de comerciantes, agricultores e escravos. No Egito, a sociedade também era altamente hierárquica, com o faraó no topo, seguido por vizires, sacerdotes, escribas e camponeses. Os escravos desempenhavam papéis na construção de grandes projetos estatais, como pirâmides. Paralelo, ambas as civilizações tinham sistemas sociais estratificados que sustentavam a ordem política e econômica. Diferenças: 1. Geografia e impacto político. O Império Acádio estava localizado em uma região geograficamente aberta, sem barreiras naturais significativas. Isso tornava o controle político mais vulnerável a invasões externas, como as dos gútios, e exigia uma administração mais flexível. O Egito, por outro lado, era protegido pelo deserto e pelo mar Mediterrâneo, com o Vale do Nilo funcionando como uma via de comunicação natural. Essa geografia favorecia uma maior estabilidade interna e uma centralização política mais duradoura. Divergência. A geografia moldou a forma como ambos os sistemas administravam e protegiam seus territórios, sendo o Egito mais isolado e coeso em comparação com a Mesopotâmia. 2.
Integração cultural. No Império Acádio, a diversidade cultural era maior devido à inclusão de diferentes povos e línguas em seu território, como sumérios, elamitas e outros grupos periféricos. Isso exigia uma política de integração mais ativa e, às vezes, conflitante. No Egito, a homogeneidade cultural era mais pronunciada, com uma população em grande parte compartilhando a mesma língua e práticas religiosas. A unidade cultural reforçava a centralização política. Divergência. O Egito enfrentava menos tensões internas decorrentes de diversidade cultural em comparação com o Império Acádio. 3. Religião e representação divina. No Império Acádio, a divinização do rei foi um desenvolvimento gradual e controverso, culminando com Naram-Sin, que foi tanto glorificado quanto criticado em textos posteriores, como a Maldição da Acádia. No Egito, a divindade do faraó era uma característica central e amplamente aceita do sistema político, presente desde as primeiras dinastias e profundamente enraizada na visão religiosa do mundo. Divergência. Enquanto no Egito a divindade do soberano era um dogma central, na Acádia ela era mais circunstancial e sujeita a disputas ideológicas. 4. Economia e infraestrutura. O Império Acádio dependia amplamente do comércio interregional para adquirir recursos não disponíveis localmente, como metais e madeira, criando uma rede comercial complexa. No Egito, a economia era baseada na agricultura intensiva e no controle centralizado da produção de excedentes no Vale do Nilo, com menor dependência do comércio externo. Divergência. A economia egípcia era mais autossuficiente e centralizada em comparação com a economia dependente do comércio do Império Acádio. Conclusão. Embora o Império Acádio e o Egito apresentem paralelos significativos em sua centralização política, legitimidade divina do soberano e estrutura social hierárquica, suas diferenças refletem as condições geográficas, culturais e econômicas distintas de cada civilização. Enquanto o Egito era mais estável e homogêneo, o Império Acádio enfrentava desafios constantes devido à diversidade cultural e às vulnerabilidades geográficas. Ambos, no entanto, deixaram legados duradouros que influenciaram profundamente a história do Oriente Próximo e do Mediterrâneo.